Hola, hola, ¿qué tal? Así comenzamos un episodio más del podcast con ellas y yo estoy acá con mis amigas. ¿Cómo están, chicas? Muy bien. Y hoy vamos a estar hablando de algo que es de suma importancia. Vamos a estar hablando sobre la fe. ¿Qué pasa cuando toda nuestra vida crece, evoluciona? Porque el ser humano fue creado, todo lo que Dios creó fue creado para crecer, para evolucionar. Pero ¿qué pasa cuando nuestra fe se queda parada, cuando nuestra fe se estanca, cuando parece que llegamos en un momento de nuestra vida que la fe se quedó ahí, ya no da más frutos? Porque así es la vida, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes tienen alguna experiencia para compartir. Cuando nosotros recién nos casábamos, ¿no? No sabíamos muchas cosas. Bueno, por lo menos para mí era así. No sabía cocinar, no sabía cuidar de una casa. Pero con el tiempo uno va aprendiendo, ¿no? No, y a veces parece normal. Yo me acuerdo que cuando iba para la escuela, tomar mi refri y comer mis galletas era lo más normal, era mi agua. Hoy en día no vivo sem água. Aprendi a substituir coisas que dañavam meu corpo por coisas que são mais saudáveis. Então, vamos aprendendo muitas coisas, não? Ao largo da vida. Amaduramos na alimentação, não? Comemos como ninhas e agora já sabemos do alimento que está bem para nós outros que não está. E Nath estava falando de recém-casada, não? Quem nunca queimou a comida? La primera, ¿verdad? Quem nunca puso muito sal, ou quem nunca quedou aí uma hora não planchando na camisa. ¿Verdad? Ah, Se sí, queimó. Verdad. Hasta hoy yo tengo una marca. La marca, ¿no? De una tapa. Ajá, la tapa. La tapa que caiu e eu fiz segurar, Agarrar. agarrar, e aí agora, ai, meu Deus, está caliente. Meu Deus. E todo início de casada. Porque éramos não? ninhas, não, a princípio Sim. do casamento. Pero uno empieza a madurar e hoje uno já sabe, já aprende a como cuidar de uma casa, como cuidar de ninhos, não? Quantas pessoas elas vão madurando, hoje em dia as pessoas estão muito de redes sociais e quantas pessoas aí vão aprendendo, vão crescendo, vão... É necessário crescer. Né, para sobreviver na vida. É necessário. Y también el crecimiento produce esas marcas, ¿no? Que estamos hablando, así como las marcas de la guerra, ¿no? De la cocina. El crecimiento espiritual también. Pero bueno, vamos a empezar a platicar un poquito sobre los síntomas que nosotros podemos detectar para ver que quizás nuestra fe no está creciendo lo suficiente como tendría que crecer en el sentido de dar frutos, o quizás estamos cerca por ahí de que nuestra fe se vaya enfriando. Yo quería hablar un poquito también sobre el tema de la dependencia, ¿no? Una de las cosas que sucede, ¿no? Que hace que nuestra fe se estanque es cuando nosotros apoyamos nuestra fe en otras personas, ¿no? E corremos para que outros, às vezes, resolvam coisas que dependem de nós outros. E, incluso, adentro de nós outros, é só eu e Deus consigo arreglar as coisas que passam aqui. Então, se eu dependo única e exclusivamente da fé, eu consigo ter as armas que me vão sustener em meio de los problemas. E outra coisa também é as dúvidas, não? Às vezes, síntoma é quando vêm as dúvidas e as dúvidas estão mais fortes que minha fé. Então, é como se fosse alertas, não? Cositas rojas aí que estão sonando, que estão dizendo que algo não está bem, não? Ou seja, hoje ela tem o mesmo medo que ela tinha quando era uma ninha na fé, verdade? Os mesmos medos, as mesmas dúvidas, aquela preocupação, porque como identificar, verdade? Como identificar que eu avancei, que eu cresci, que eu amadureci em muitas coisas, pero minha fé todavia é uma fé de ninha. São esses sintomas, verdade? Às vezes a pessoa ela sigue orando por coisas que ela orava já atrás, não? É uma pessoa assim muito sensível. Qualquer coisa ela afeta, qualquer coisa ele põe para baixo, não? Como o Nath comentou, já sigue dependendo de pessoas ou de coisas. Às vezes vemos, nós outras que estamos na igreja, lidamos com muitas pessoas que às vezes, não que não se pueda, verdade? Porque estamos aí para isso, mas aquelas pessoas que estão sempre com os mesmos problemas, buscando ele pastor para sempre orar por aquela mesma situação, verdade? Já não conseguiu vencer aquela situação, já passa por essa situação e já não consegue ir aos pés de Jesus. Ela queda dependendo nessa dependência do pastor, das pessoas. Quando já passa por alguma situação, já habla com todos os vizinhos sabem o que ela passa, as pessoas na igreja, ela tem essa facilidade de falar com muitas pessoas, mas ela não vai aos pés de Jesus, ela não tem essa dependência em Deus, ela tem essa dificuldade de falar com Deus, ela só vai falar com Deus quando de veras ela está em crise ou com um problema muito grande, verdade? E é tão real
porque já tive uma experiência que aconteceu comigo, que na verdade não comigo, mas com minha mamã, né? Nós outros teníamos conflitos em uma família, né? E só que era eu, minha mamã e minha irmã na igreja. Então, nós outros, o pastor falou sobre a fé, depender solamente de Deus, só que minha mamã todavia estava ali dependendo de mim, de minha fé. Então, olha, mira como bloqueia, não, a pessoa, né? Quando a pessoa já depende da outra pessoa. E eu me recordo que ella falava assim, Érica, você tem que resolver isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer um propósito. Então, ella que falava comigo que eu tinha que fazer para cambiar aquela situação. Então, ella estava mirando que Deus em mim. E, na verdade, o que eu poderia ser? Exato. Nada. Só que como entra a maturidade, né? Eu não tinha essa maturidade. Então, eu queria ajudar ella. E isso foi como largos de 2 anos, quase 2 anos, assim, nessa situação. E quando eu me despertei, eu estava já desanimada em la fé. Claro. Por quê? Porque todo era uma cobrança, sabe? Todo era você que tinha que resolver. Então, se minha mamã confiava em mim, e depois minha irmã se casou, então eu quedei na casa. Só que ella mirava em mim como um Deus. E não é isso que Deus nos ensina. Ter essa fé dependente, né? A Ele, só Ele. Então, minha mamã, quando eu despertei, já estava desanimada. Claro. Já não tinha tanta força de lutar hasta por mim. E sim, só focava em uma família. Claro. E então, quando eu me despertei, graças a Deus por isso, e não, eu digo, não, está equivocado, não é assim, eu não posso, eu não sou madre de minha irmã. Também não podias ocupar o lugar de Deus, não? Não, eu não sou madre de minha irmã, eu não sou esposa de meu padre, eu sou hija. Claro. Então, eu tive que ensinar minha mamã a como é de depender de Deus. Só Deus. Então, aí eu casei, aí ella me chamava quase todos os dias. Não, isso não, meu Deus, não. Eu tenho que ensinar. Não foi algo assim, rápido. Não, porque já estava quase 2 anos ali, sempre falando comigo, e eu sempre orientando ella, madre, hace isso. Por isso que é importante esta fé definida. Não? E a fé personal. Não ir pela opinião da outra pessoa, claro, né? Porque ella vai ser e não vai acontecer. E era isso que acontecia, porque eu orientava, ella hacía, né? Mas era de minha maneira, era de minha forma, mas não era o que Deus estava falando com ella, né? Claro. Então, assim, foi difícil, pero ella acordou, entende? Exato. Então, quando ella reagiu, hoje, graças a Deus, minha mamãe é uma outra pessoa. Claro. Ela já sabe, exato. Ella sabe como atuar. Ella ia todos os dias falar com o pastor. Sempre algo assim, algo chiquito que ella mesmo poderia resolver, mas sempre o pastor tinha que dar... por el pastor. Sempre o pastor tinha que falar a primeira, assim, a visão, né? Então, quando ella aprendeu essa dependência de Deus, então, evoluiu e claro. não só a vida material, não somente esta vida física, e sim a vida espiritual. Hoje, quando eu tenho uma conversa com minha mamã, é totalmente diferente. Claro. Porque tive que aprender a depender de Deus. Exacto. ¿No? Y ese punto es importante tocarlo también. Porque yo no puedo ni apoyarme en nadie y tampoco puedo hacer que alguien se apoye mucho en mí, porque le voy a estar haciendo un mal, como Erika estaba diciendo. Y otro punto también importante es el tema de la fe religiosa, ¿no? Yo soy una persona que hago siempre las mismas cosas y creo que por todo lo que yo hago, soy merecedora de
de recibir algo de Dios y me empiezo a acomodar. Eso es un peligro también, ¿no? Y es peligroso, por ejemplo, cuando estamos mucho tiempo crescendo assim na vida espiritual, conhecendo das coisas, temos que ter este cuidadito, porque às vezes o conhecimento não pode substituir as intenções também. Não é só porque eu conosco das coisas de Deus, eu já sei os versículos. Às vezes uno diz assim, já sei hasta que o pastor vai falar, eu sei este versículo, ou ele falou equivocado, seu português, seu espanhol não está bem, ele falou equivocado, já sabe ponto a ponto de lo que está escrito. Pero a veces ella se baseia en eso, en los conocimientos de la Biblia, de la fe, de las cosas que aprendió y pierde esta intención, esta pureza de hacer con amor, de hacer, ¿por qué está haciendo? Entonces, eso es un punto que tenemos que estar siempre vigilando. Yo tengo que orar porque eu sou religiosa, então tenho que orar. Sou cristiana, tenho que orar. Não, eu vou orar porque quero me acercar a meu Senhor, porque tenho gosto de falar com Ele, porque é uma alegria estar platicando com quem eu amo tanto. Então, é diferente. Eu vou à igreja porque senão o pastor me vai regañar. Não, eu vou à igreja porque eu tenho ganas de escuchar a palavra de Deus. Eu vou ler a Bíblia porque a mim me encanta quando Deus habla comigo. Então, não é uma coisa assim, eu estou aí porque tenho que fazer. Eu estou aí porque tenho este prazer, esta alegria, né? Claro. De estar assim. E esta pessoa que é religiosa, ela não busca ter experiência com Deus, verdade? Ela sempre busca ter apoio de algo, não? Tem que mirar algo. Ela não se desafia, hasta para ser um propósito, não? Já sei, já isso. Já isso. Já tenho orado. Já tenho orado. Então, a pessoa que é religiosa, ela já não tem mais essa experiência com Deus, né? Essa oração sincera, não uma oração de costumbre, né? Que, vou orar. Porque se o pastor perguntar, já vou falar que já isso é oração. Ou se alguém perguntar, já isso é oração. Não é uma oração sincera. Então, é algo tão sutil que temos que ter esse cuidado. Nosotros podemos percibir eso, ¿no? Cuando nuestras oraciones están siendo religiosas y cuando nuestra oración realmente está teniendo frutos, ¿no, Dani? Y también ese tema de que la persona no se termina estancando ahí, como acomodando siempre lo mismo, a hacer lo mismo, a la rutina de la fe, e termina esfriando-se também, não? Sim, Nath. Ela já não inverte mais, não é? Já consegue invertir em tantas coisas, ela quer aprender tantas coisas. Eu aprendi um corte novo, uma comida nova, eu aprendi algo nas redes sociais, eu aprendi tantas coisas, mas ela não inverte mais em sua vida espiritual. Ela já não ora mais, ela já não tem ela não se desafia mais, verdade? Vê que falando em redes sociais, eu tenho a minha suegra, ela já tem quase 80 anos. Suegra, eu creio que ela não está vendo nesse momento. Mandar saludo! Então, você vê, Edja, até um tempo atrás, ela não sabia mover nada em internet. Edja agarrava o celular apenas para poder contestar as chamadas de los hijos. E há um tempo atrás ela aprendeu. Então, agora já não quer outra coisa. Está sempre na internet, já entra no Instagram, no YouTube. Assiste o podcast. Deixa seu comentário. Já vê as notícias. Então, ela sempre vê as receitas, não? Então, ou seja, ela amadurou nisso. Então, é disso que estamos falando, verdade? Que uno, muitas das vezes, amadura, desenvolve. Quantas pessoas ha desenvolvido na economia, quantas pessoas ha desenvolvido em tantas coisas, verdade? Só que ela vai desenvolvendo, ela vai crescendo. Aquela chica que é da igreja, ela começou como jovem, depois colaboradora, obreira, ou seja, vai crescendo. Pero la fé de ella, sua fé, será que é a mesma? Não? Porque uma coisa é crescer em outros
hábitos, ¿verdad? Sí, em outras as áreas, né? Em outras áreas. Pero e la fé? La fé, a lo mejor, é aquela fé que já começou, aquela fé de ninha. Só que uma fé de ninha, muitas das vezes, quando vem um problema gigante ou um problema grande, ela não vai saber como atuar, é como ela vai se desesperar. Porque como ela vai atuar em um problema, porque as coisas vêm, pero como ela vai atuar diante de um problema grande, se sua fé todavia é que é fé de ninha. Então, ela é invertido, perdão, em muitas coisas, pero não é invertido em sua fé, ¿verdad? Exacto, y eso que dices, Dani, es la prueba exacta de que nosotros podemos crecer en otras áreas de nuestra vida y nuestra fe no, porque muchas veces las personas piensan así, no, pero ¿cómo? Sí, porque todo lo que uno invierte, tiempo, dedicación, esfuerzo, obviamente, naturalmente, eso va a crecer. Si yo me dedico a aprender a cocinar, en un momento voy a aprender a cocinar. Si yo me dedico, no sabía usar el teléfono y me pongo a estudiar, un día voy a aprender. Pero la fe necesita también eso, ¿no? Que uno haga cosas también diferentes, que uno deje de hacer constantemente lo mismo, que uno salga de la rutina, ¿no? Por ejemplo, también otra cosa que afecta mucho es el tema de las dudas, ¿no? La persona que vive en el sentimiento, ¿no? Y entonces la fe también comienza a ser una fe sentimental, ¿verdad? Emocional, emocional, sí. No, incluso ustedes estavam falando e eu me recordei, né, que somos o resultado de aquilo que hacemos todos os dias. Então, se todos os dias eu estou, por exemplo, com meu telefone só mirando coisas aí de, não sei, de ninhos, de los perritos, então eu me alimento de isso e isso é o que vou passar. Então, se eu sou o resultado de aquilo que me alimento, eu preciso estar focado em aquilo que me hace bem. E como dijiste, por exemplo, precisamos aprender. E aprender é lindo quando aprendemos algo novo. E até o Senhor Jesus dijo, não? Aprender de mim. Então, vamos aprender dele. Aprendemos de tantas coisas, vamos aprender dele. Aprender de mim que sou manso e humilde. Então, às vezes, eu consigo fazer muitas coisas, sou multitarefas, hago tudo muito bem, mas não sou humilde. Quando vou pedir algo para alguém, hablo quizás grosseiramente, quizás não consigo ter essa mansidão, essa mansidumbre. Sim, mansedumbre. Para falar de uma forma respeitosa à outra pessoa. Quizás não consigo controlar meus sentimentos e sou grosseira. Então, às vezes, sei fazer todo. Sou a melhor profissional, mas sou aquela pessoa que hablo de uma forma muito dura com as pessoas. Não tenho a humildade de reconhecer como sou. Então, o Senhor Jesus disse, aprender de mim. Então, o que tenho que aprender? A ser humilde. Eu preciso ser humilde como Ele é. Eu preciso ter essa mansidumbre como Ele tem. E isso precisamos aprender, porque às vezes não sai, às vezes temos que aprender, não? E ela se tornou uma pessoa assim tão solicitada, verdade? Ela se tornou uma pessoa tão solicitada, tão ocupada com tantas coisas, porque já cresceu, já madurou, então se ela é mais solicitada, mais ocupada. Só que ella está tão ocupada que ella já não é mais sensível para poder escuchar a voz de Deus, ¿verdad? Perfecto, es exactamente eso. Y bueno, vamos a hablar un poquito de cómo hacer, ¿ok? Usted detectó que su fe está así media parada, usted necesita hacer alguna cosa para reavivarla, o quizás usted dice así, no, yo no quiero caer en eso, no quiero, yo quiero continuar creciendo. Bueno, sabemos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces yo tengo que aprender a identificar dentro de la palabra de Dios qué cosas me están haciendo que mi fe se estanque, ¿no? ¿Y qué puedo hacer para salir de esa situación, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Yo pienso que la primera cosa es un poco lo que tú comentabas, Ma. Si yo quiero que mi fe crezca, yo tengo que rodear mi fe de cosas que me ayuden a crecer, como un atleta. Él quiere crecer, quiere ser campeón de algo, él va a esforzarse en eso, se va a dedicar, todo lo que lo rodea a él, lo va a ayudar a llegar a ese objetivo. En el sentido de la fe, ¿qué podríamos hacer que nos ayude a que nuestra fe avance también? Regressar, né? Regressar. Nunca é tarde para poder regressar. Então, se regressar aqui, regressar ao altar, regressar a hacer orações, a orar mais, a estar pegada à palavra, porque é só a palavra que vai despertar essa fé em uno, não como aqui hablamos, verdade? Às vezes uno está se dando com tantas notícias, com tantas coisas, que às vezes não há nada em nossa fé.
Pero quando abrimos a palavra e escutamos, estamos aprendendo e desenvolvendo nossa fé. Então, é empezar a hacer coisas que a lo mejor hacemos a princípio e derramos de hacer. ¿Verdade? E eu me acuerdo de uma experiência que tive bem jovencita aí, em meu início da fé. Eu me acuerdo que eu era muito impulsiva, assim. Aí eu falava alguma coisa que não era para falar e vinha esta cobrança. Ai, por que eu não fui madura, plena para falar corretamente? Então, eu sempre falava para Deus, Deus, me ajuda, Deus, eu quero agradar-te. Às vezes hablo que não é para falar, às vezes tenho atitudes que não é o que te agrada. E eu falava, eu quero agradar-te. E uma vez, escutando o Obispo Macedo em la rádio, ele exatamente disse isso. Mira, você quer agradar a Deus? Quando ele disse isso, eu já... É comigo. O obispo está dizendo, me escutou. E ele disse exatamente isso que falaste. Um versículo. Ele disse assim, se tu queres agradar a Deus, se tu coração for sábio, agradar-se-á também el mío. Então, a forma de agradar a Deus é tendo esta sabedoria. E para ter essa sabedoria, vem com a madurez, vem com as experiências. Então, vem com a palavra. Então, eu falei para Deus, eu quero essa sabedoria, eu quero a sabedoria para falar, eu quero a sabedoria para ser madura em minhas atitudes. E isso vem com a ajuda da palavra. Então, a palavra nos sustém, a palavra nos dá a direção. Às vezes, eu estava perdida, sem saber o que fazer. A palavra nos põe em el caminho, como se fosse el GPS, ¿no? Entonces, nos ubica a hacer lo que tiene que hacer. Nos corrige, nos exhorta, nos va dirigiendo, ¿no? Y Eri, que también uno tiene que tener cuidado de las personas que nos rodean también. Porque a veces uno está en la fe, pero se empieza a rodear, incluso quizás dentro de la iglesia y todo, se empieza a rodear de personas que no están en la fe. Y termina siendo contaminada por eso, ¿no? Tiene que tener ese cuidado. Sí. Seleccionar, ¿no? Selecionar? Sí, Selecionar as pessoas que vai edificar você, não? Porque é uma forma que você está invertindo em seu relacionamento com Deus, não? Porque às vezes aquela amizade que você tem se acha como está lejos. É porque é horrível, né? Quedar com uma pessoa que só vive reclamando, quizás está falando da direção da igreja. Então, você vai se alimentando dela aqui. Me recordo que quando eu vivia com uma obreira, porque já vivi uma vida independente, não? Solo. E aí, ela sempre estava na internet e quedava mirando as pessoas que saíam da igreja e falavam das coisas de Deus, não? Da direção. Aí eu disse para ela, mira, hoje você está aqui, está em la fé. Só que o diabo ele só necessita de uma brecha. E que você está ouvindo hoje não pode ser efeito. Só que amanhã o diabo vai fazer que você se recuerde. E aí vai te desanimar, vai parar você em la fé. E assim, isso, quantas pessoas que têm ouvido coisas que não edificam e que num momento horrível, né, de sua vida, ou na luta, um deserto, e aí acaba escutando aquela palavra que não edifica. E aí acaba se desanimando. Então, temos que invertir nossa vida. Claro, temos trabalho, temos estudo, não? Tem pessoas que estudam, tem pessoas que trabalham com computadora. Então, mas o que eu estou invertindo? O mais importante de todo é meu relacionamento com Deus. Sim, la base. É a base. Exactamente. Sí. Y bueno, y también algo que es súper importante también es el tema de mi comunión con Dios, ¿no? Porque yo puedo tratar de querer con mis propias fuerzas volver a hacer las mismas cosas que hacía antes, incluso pensar que por lo que yo estoy haciendo voy a agradar a Dios, pero Dios, Él ve realmente lo que está adentro, ve la intención de mi corazón. Entonces,
es importante también la persona comenzar a volver al primer amor, comenzar a volver a las primeras obras, comenzar a volver a ser aquella persona que era en el comienzo pura, ¿no? Como tú decías, más humilde, ¿no? Porque es mucho más de lo que hago. A veces la persona dice, tengo que volver a la fe, entonces, ¿qué más puedo hacer? Sí, la fe se ejercita y la fe pone en práctica las cosas. Yo creo, entonces voy a hacer. Pero também dentro de mim, não, Dani? Nath, comentasse algo muito importante, não? Porque dijiste, quando uno escuta isso, uno habla assim, não, então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer que não estou fazendo? Pero a coisa é, esse é o problema, porque muitas das vezes a pessoa nunca deixou de fazer. Ela é muito ativa, ela de aprendeu a ser muitas coisas, pero ela deixou de ser. Então, não estamos falando aqui de hacer, porque uno já hace mesmo, já é de uno mesmo, está sempre aprendendo, sempre amadurando, pero a coisa é uno deixar essas coisas de um pouquinho a um lado e volver aos pés de Jesus, volver a consagrar-se, não volver a estar naquela época que ela orava nas madrugadas, ela leía mais, ela tinha aquele prazer, às vezes ela quedava horas ali, fazendo estudo da Bíblia, ou ela melhor já queda horas e lá no celular. Ela está ali todo o tempo, não? Pero é o mínimo momento que é de agarrar na Bíblia. Às vezes a Bíblia está ela só agarra quando ela está na igreja, não? Então, essa é a questão, não? E eu creio que madurez é isso, é saber em lo que invertir. Então, o niño quer todo, né? O niño não sabe selecionar as coisas. Uma pessoa madura já seleciona o que é importante. Então, se eu quero ter uma fé, desarrollar esta parte de minha vida, eu preciso dar prioridade para isso. Então, eu preciso, dentro de meu dia, encontrar um tempo para me conectar com Deus. E não só de fazer os rituais, vamos dizer assim, mas estar, assim, cerquita de Deus. É estar limpando, é estar manejando, estar platicando com Deus, é estar falando, Deus, eu preciso de tua direção, me ajuda, me protege, me ajuda aí, quando eu chegar cerca de tal persona, que o Senhor venga a ser visto através de mim. Esta conexão que exala mais allá de las coisas que tem que fazer, este relacionamento íntimo com Ele, não? E isso é algo que eu priorizo ou eu desprezo. Eu não sei se já passaram com alguma de vocês de ser desprezada. É muito duro quando tu és desprezado. E quando desprezamos algo que é tão importante para nós outros, que é a fé, que é nossa vida com Deus, isso vai ter consequências. Então, o que queremos hoje neste podcast é que vengamos abrir nossos ojitos e vengamos identificar que temos que poner atenção em lo que vale a pena e invertir o investimento em nossa fé, em nossa vida com Deus. É o que vale a pena, é o que vai sobrar ao fim de contas, não? E esse é o secreto, não? Desculpa, Nath, eu estava pensando aqui que quando nós outros éramos, assim, visita, aí não sei se vocês também se passou isso, que tinham uma reunião de chicas. Sim. E aí, me recordo que a maioria das perguntas era assim, eu quero ser espiritual. Eu quero ser espiritual. E assim, e aí, depois com o tempo, eu entendi, porque também eu fui desta pessoa, sabe? Porque estava crescendo em la fé, eu não entendia muitas coisas, eu queria aprender a evoluir e amadurecer em la fé. E aí eu queria ser espiritual, porque eu mirava as esposas falando e tudo, eu quero ser espiritual também. E aí depois com o tempo eu aprendi que ser espiritual não é você que dar na religiosidade, não? E sim, é você edificar. No que você está edificando, né? Sua vida com Deus, o seu relacionamento, a sua comunhão. Meditar não é todo... Assim, vou meditar e vou quedar todo dia lendo a Bíblia. Não, sua vida precisa continuar, não? Mas é você meditar aquele versículo. Isso é ser espiritual, porque você vai amadurecendo, não? Com as lutas você vai amadurecendo. Então, achei muito curioso, né? E gente, me fez recordar. Ela se torna uma pessoa de oração, não? Em todo momento. Quando ela já passa numa situação ali difícil com o filho de Edia, que ela tá vendo aquela situação tão difícil, no lugar de Edia de orar,
não, ou ir contar para algo, pedir ajuda para algo, ou comentar com a vizinha, é de avar os pés de Jesus, ela fala, mira Deus, mira essa situação, ela tá todo ali momento, ela tá preparando a comida de sua filha, está orando ali, Deus consagra, quando ele coma desta comida, que ele pueda cambiar, ou seja, ele tá em todo momento, é de avar trabalhar, meu Deus, bendiga mi trabalho, os jovens, vá à escola, meu Deus, guarda-me, ou seja, ele está todo el momento com essa intimidade com Deus, não? Que la hace madurar em sua fé. Fuerte, ¿no? Es muy fuerte eso. Y ahí está. Quizás el primer paso que usted tenga que tomar hoy es reconocer que usted ha despreciado un poco a Dios, dejándolo de lado y volver, como está escrito allá en Apocalipsis, ¿no? Que él dice, una cosa tengo contra ti. Y eso que él dice que tiene contra a veces nosotros es que has dejado tu primer amor. Vuélvete, dice, vuelve. Entonces vamos a volver a la práctica de nuestras primeras obras, ¿no? Bueno, por hoy, chicas, es todo. Ya acabó. Acabó. Pero bueno, siempre hay más, ¿no? Sí, y nuestras amigas pueden nos acompañar en los próximos episodios también en las redes sociales, ¿verdad? Tenemos Instagram, tenemos en YouTube. E de temas também, não? Temas que você gostaria que pudiéramos abordar acá, falar. Eu quisera muito que hablara sobre isso. De aí nos gusta, não? Ver de los temas ou de comentários, não? Ahí está, déjenos sus comentarios para también aprender con sus experiencias. Y les dejamos un saludo a todos y hasta nuestro próximo podcast con ellas. Bye.